Falar, falar, falar e ser compreendido, ser entendido. Mas olha, eu entendo que quando eu falo, eu sou entendido. A minha mensagem é entendida. Mas será? Olha que interessante. O mundo está repleto de faladores compulsivos. São como matracas eletrônicas, falam, sem nem mesmo parar para respirar. É aquela bateria, emenda assunto uns nos outros, sem se preocuparem com quem está ouvindo. E, além disso, falam todos ao mesmo tempo. Eu conheço pessoas que são assim. Elas falam, e elas têm a capacidade de daqui um pouco, de tanto elas falarem, ela fala assim, escuta, mas você é quietinho, né? Ah, e essa história de falar compulsivamente, ela se torna inadequada do ponto de vista de se checar se está sendo entendido ou não. Se você deseja obter uma compreensão, um sucesso por onde passar, seja diferente. Vamos fazer algumas coisas? A gente até tem uma receita, um receituário em relação a isso, porque fale sempre menos do que deseja. Sabe por quê? Porque a sua mensagem fica mais condensada. E se você estiver participando de um diálogo, quando for a sua vez de falar, vamos usar o seguinte: jamais fale o tempo todo. A gente tem a respiração, e tem algumas pessoas que querem aproveitar quando inspira e quando expira ao mesmo tempo, e fala numa velocidade muito grande, principalmente aqueles que são visuais, isto é, aqueles que têm a imagem como centro de referência. E eles falam e falam e falam numa velocidade muito grande. E a gente só entende se a gente também tiver a nossa maneira de processar através de imagens. Então, jamais fale o tempo todo. Coloque as suas palavras de uma maneira com a qual haja pausa, fragmentos. Tem uma bacia de aprendizado. Bom, mas isso é um outro assunto. Cuidado para você não falar somente sobre aquilo que você gosta. Sabe por quê? Porque você está validando somente aquilo que você gosta. Olha que interessante. Olha o título. Falar, falar, falar e ser entendido. Sabe, quando você expressa somente isso, aquilo que você gosta, pode não ser muito bem organizado no ouvido de quem está à sua frente. Jamais, jamais demonstre ser muito entendido em algum assunto, ou em todos os assuntos. Sabe por quê? Porque muitas vezes, por exemplo, você está falando, alguém está falando para você, olha, eu machuquei o dedo aqui. Ah, eu machuquei o outro dedo, foi assim. As minhas propostas, elas são maiores, elas são grandes, e tudo eu sou especialista. Eu sou um bom vendedor, eu sou um bom orador, eu sou um bom atleta, eu sou um comilão, eu sou alguém que levanta cedo, eu sou alguém que estuda mais. Então, essa maneira de você se posicionar no falar, 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 é simplesmente isso, é falar e não ser entendido. Porque quando você aumenta a quantidade de palavras daquilo que você está falando, você provoca a falta de atenção em quem está escutando. Então, essa história ela é bastante interessante. A chave da
do falar, é você aprender primeiro a ouvir e depois escutar realmente o que você está ouvindo. Isso chama você ter a sua atenção naquilo que você está provocando como resposta. É algo fantástico quando você tem até um nome técnico, que você está repetindo algumas palavras daquilo que você está ouvindo. Faça com que a outra pessoa fale muito mais do que você. Você replica pausadamente e põe o foco naquilo que você está interagindo com a outra pessoa. Jamais interrompa, porque ela tem uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, e se você interromper, o meu machucado é maior, o meu carro é melhor, o meu mecânico é melhor, o meu médico é melhor, você secciona a linha de pensamento de quem está falando com você. Olha que agora a gente está mexendo na interação. Então, e você não precisa interromper quem está falando. Por quê? Porque você corta a linha de pensamento. A gente tem alguns exercícios que a gente faz dentro do contexto de rapport, que é exatamente a mudança de foco na interação com outras pessoas. É um exercício fantástico que a gente faz. Então, jamais interrompa, jamais bloqueie aquilo que a outra pessoa está oferecendo para você. Seja com expressões faciais, seja com gestos. Porque muitas vezes nós temos uma postura que está comunicando para outra pessoa que aquele assunto não está sendo absorvido do jeito que ela gostaria. Então, você está interagindo com o falar dela e não está buscando o entendimento do falar. É minucioso, é sutil. Então, quando alguém estiver também conversando com você, não transmita ansiedade. É como você procurar ajudar uma pessoa com deficiência no falar, o gago, e você coloca palavras na boca dele quando ele está tentando expressar uma palavra. Isso é péssimo naquilo que você está falando. Então, o que você vai fazer? O falar, é você provocar o fluxo da comunicação para ser entendido. Então, é muito importante você descobrir que, quando você interage com outra pessoa, o falar, ele precisa ser entendido, porque, senão, você se torna simplesmente um falador compulsivo. Você não alimenta um diálogo. Esse é o nosso bate-papo de hoje, mas olha, eu vou aproveitar para colocar uma frase do Henry Ford. Se você acha que pode, ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Aprimore o seu falar. Valeu.